E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernanda Rocha, eu sou contadora, sou CEO do Nuconte e proprietária da Fato Contabilidade. Nesse vídeo eu quero explicar para você como o Nuconte ajudou a Fato a dobrar o seu número de clientes e dizer para você que esse é o nosso objetivo com você também, que você dobre, triplique o seu número de clientes usando a nossa ferramenta. Bem, eu fundei a Fato em dezembro de 2012 e nessa época eu já queria prestar para o meu cliente um serviço mais diferenciado, alguma coisa mais voltada para a gestão do negócio dele. Isso porque eu fiz um curso no Sebrae chamado Contabilizando o Sucesso, que o objetivo dele era justamente esse, era inserir no contador essa função de se tornar um consultor de negócios do cliente. Só que a prática é muito diferente da teoria, então, embora eu quisesse muito fazer isso naquela época, eu tive vários empecilhos. Um deles era o próprio desinteresse do meu cliente em receber aquele tipo de informação. Então, eu chegava no meu cliente e ia mostrar para ele os resultados da empresa dele com o mais conhecido balancete. O problema é que o cliente parecia que ele tinha um botão de desliga assim no cérebro dele, que quando eu ia explicar as informações ali do balancete, ele simplesmente não se interessava, não entendia e ficava fazendo uma cara assim para mim do tipo, cara, que hora você vai embora? Era tipo isso. Então, cara, isso me deixou muito chateada e eu meio que larguei esse negócio pra lá, decidi que eu não ia mexer com isso não, eu ia ficar ali só fazendo o normal, o básico mesmo, que eu chamo de feijão com arroz, que é o guia e folha. E tava ali, né, nessa onda de entregar só guia e folha pro meu cliente, já que ele não queria saber das informações gerenciais dele. E aí começou a acontecer um fenômeno que era justamente o cliente chegar até a mim e pedir redução de preço de honorário e falar que ia sair da Fato porque o concorrente estava cobrando mais barato, que eu estava cobrando metade do preço. E aí eu me vi numa sinuca de bico, né? O que eu ia fazer? Ele não queria receber informação gerencial dele, mas ele também não enxergava valor naquela guia e naquela folha, ou até mesmo naquele planejamento tributário que eu fazia com ele. Ele achava que isso não custava o que ele me pagava, e não via benefício nisso. Então eu precisava fazer alguma coisa, né? Daí eu decidi agir. O que eu fiz? Eu fui nos meus clientes, comecei a perguntar para eles que tipo de informação que eles gostariam de receber da contabilidade, como que eles queriam ver essa informação. E aí eu vi que a maioria dos clientes, eles estavam em dúvida sobre a parte mais de folha de pagamento, porque eles queriam ter informação do passivo trabalhista deles, queriam saber quanto que eles pagavam de encargos e de benefícios e queria saber o custo do funcionário. E aí eu peguei, e assim surgiu a primeira ideia aí do Nuconte, que na verdade foi uma planilha de Excel toda tosca, mas que tinha um gráfico lá que mostrava essa informação. O passivo trabalhista mensal, que ia crescendo mês a mês, e esse gráfico que mostrava a quantidade de encargos, de salários e de benefícios que ele pagava ali por mês e o acumulado do ano. E aí, quando eu entreguei essa informação para o meu cliente, ele já ficou bem satisfeito, ele já começou a gostar mais e já pedia isso com mais frequência. E aí eu comecei a já entregar outras informações, como a oscilação das receitas mês a mês, esse comparativo, né? Um gráfico que comparava as receitas, os custos e as despesas do cliente mês a mês. Só que isso, assim, foi bem legal, meu cliente gostou, porém isso me dava um trabalho do cão, porque a informação era toda manual, né? Não tinha uma programação ali por trás. Então, quando eu fazia aquele Excel, eu gastava horas e horas para poder pegar aquele tanto de balancete, porque não era um só, já que era comparativo, para poder fazer aquelas contas, as fórmulas e tudo, então era muito suscetível a erro, né? E aí isso começou a complicar para mim. Então eu comecei a procurar no mercado algum programa, algum sistema que fizesse esse trabalho que eu estava fazendo manual, ou seja, que pegasse aquela informação do balancete, processasse ela e devolvesse isso na forma de um painel com gráficos e indicadores gerenciais para que eu pudesse apresentar aquilo para o meu cliente. Procurei esse negócio no mercado, assim, loucamente, mas eu não achei nada parecido com isso. O que eu achei foi alguns dashboards que você poderia fazer gratuitamente, mas de todo jeito você tinha que fazer toda uma parametrização por trás, era um saco. Aí eu falei, cara, não dá. Então o jeito é tentar, né, a gente mesmo desenvolver isso.
Né? Então, nós contratamos um programador que desenvolveu o então chamado Fato Dashboard, que alguns de vocês conhecem, até porque eu apresentei o Fato Dashboard num hangout que eu fiz com o Nibo, né, com o Gabriel Gaspar do Nibo. E o Fato Dashboard, ele era um programinha que continha ali informações gerenciais, como as oscilações da receita, custo e despesa mês a mês, informações de passivo trabalhista, de encargos, salários e benefícios, mas também tinha informações de controladoria, ou seja, informações como EBITDA, EVA, valor de liquidação, prazos médios, ciclo financeiro, gestão de tesouraria, ou seja, era um gráfico que comparava ali o capital de giro com a necessidade de capital de giro, por exemplo, e essas informações elas traziam uma visão mais clara sobre a situação financeira da empresa. E aí eu decidi implantar isso, né, o Fato Dashboard, em 2 clientes inicialmente, para ver como que eles iam interagir com a ferramenta. Um cliente foi a PPL e o outro cliente foi a Analytics. Nesse e-mail que vocês estão recebendo aí, vocês vão ver o depoimento dos 2 sobre o dashboard. Bom, então quando eu mostrei a ferramenta para os 2 e a gente começou ali a realmente interpretar os resultados e fazer um acompanhamento e apresentar um plano de ação, um próximo passo, né? Porque ali você conseguia ver como que estava a situação da empresa e o que poderia ser feito para melhorar aquela situação. Inclusive, um dos clientes, eles estavam numa situação de insolvência financeira, uma situação muito ruim financeiramente, e com o acompanhamento que a gente fez com eles mês a mês, eles passaram para uma situação de folga financeira. Então, assim, esse cliente é o cliente mais satisfeito que a gente tem lá na Fato, porque realmente a gente conseguiu fazer um trabalho transformador para ele, com base na análise dos dados oferecidos pelo Fato Dashboard. E vendo essa satisfação que eu tive nesses 2 clientes, eu comecei a implantar em outros clientes também, né? Implantei num total aí de 15 clientes. E aí, vendo também a satisfação deles, o quanto eles estavam envolvidos com essa questão, eu comecei a pedir indicação, né? Então, cara, você tá satisfeito, tá gostando? Pô, me indica aí então, Então, essas indicações, elas começaram a acontecer, e aí, não só a indicação nos ajudou a crescer, porque não basta a gente receber uma indicação, a gente tem que conquistar o cliente que foi indicado para nós, né? É que numa situação dessa, em que você vai lá no cliente, né, nessa empresa, nesse prospect seu, e apresenta para ele uma ferramenta que nenhuma outra contabilidade tem, e uma ferramenta que ele consegue ver que através dela vai ser interessante para ele tomar decisão, ser um apoio gerencial, ele conseguir ver efetivamente como estão os números da empresa dele. Então, assim, não tinha como eu não ganhar essa concorrência, entende? Porque nenhuma outra empresa de contabilidade oferecia, ela tinha o mesmo discurso que eu tinha sobre essa questão de oferecer esse suporte gerencial. E assim, de indicação em indicação, de proposta em proposta, a Fato dobrou o número de clientes, de 35 para 70, isso no ano de 2015, em apenas 6 meses. Isso tudo fruto desse acompanhamento gerencial que levou para o meu cliente essa satisfação e essa informação que até então ele desconhecia que a contabilidade poderia levar para ele. E aí eu cheguei num momento crucial da minha vida, no qual eu pensei, assim, que deu muito certo para mim e eu poderia fazer 2 escolhas. Ou eu transformar a Fato no maior escritório de contabilidade do Brasil, que tem uma ferramenta única que ninguém mais tem e por isso a gente ser soberano absoluto em tudo. Ou eu poderia compartilhar isso com os meus colegas, com outros contadores também, já que eu vi, eu presenciei, eu senti na pele a diferença de relacionamento que o dashboard nos proporcionou, porque o cliente passou a nos valorizar. Ele não só passou a valorizar mais o trabalho da contabilidade, como ele começou a ficar mais organizado para que a informação que ele entregava para a Fato, ela fosse processada da forma correta, porque ele sabia que no final das contas ele ia receber ali
vários gráficos com informações gerenciais, elas tinham que estar corretas. E como eu vi que isso realmente mudava essa relação, aproximava a relação entre empresa e contador, e o contador necessariamente ficava sendo mais valorizado pelo cliente, eu decidi que eu ia realmente compartilhar isso com outros contadores. E me coloquei na missão de mudar para sempre a forma com que contadores e empresas se interagem. O Fato Dashboard ficou sendo da Fato mesmo, e a gente criou o NuConte, que ele é uma evolução do Fato Dashboard. Ele tem mais informações, ele é mais bonito, o layout, o design dele é muito mais arrojado. A gente criou novos dashboards, porque o Fato Dashboard só tinha 2, o NuConte tem 5 dashboards. E todos eles com informações que não são cansativas, entende? São informações úteis, fáceis de entender, mas que precisa necessariamente do contador estar ali explicando para o seu cliente os resultados da empresa dele. A gente não é só uma empresa de software que quer botar um sistema bonitinho aí no seu escritório. Esse não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é fazer com que você dobre o seu número de clientes, assim como a Fato conseguiu. Então eu quero que você cresça, que seu cliente fique satisfeito, que você seja valorizado e que você se torne efetivamente um contador consultor, uma figura essencial para a relação das empresas. É esse o nosso propósito. A gente quer que você, cara, seja o melhor dos melhores. Então, nesse e-mail que você recebeu, você tem ali um link para você clicar e fazer um agendamento com a gente. Faça esse agendamento, venha conhecer o sistema. Eu tenho certeza que você vai gostar. E é isso, é exatamente isso que está fazendo falta aí para você nesse momento, que está se sentindo desvalorizado pelo seu cliente. Beleza? Não deixa de marcar esse agendamento não, sem compromisso, para você ver, né, os tipos de benefícios que o NuConte pode trazer para você. Tá bom? Então, um beijo para você e obrigado por assistir até aqui. Tchau, tchau.